Amém. Uau. Deixa eu só, antes de apresentar o texto, o João Renato já pode colocar na tela. Gente, no próximo domingo não teremos EBD, tá ok? Por razões óbvias, o Campa Dentro aqui funcionando, não teremos EBD. Aí você fala, mas pastor, o senhor avisa, mas hoje teve gente vindo para EBD, né? Eu estou avisando, mas não, parece brincadeira, né? Domingo que vem não teremos EBD. Uau! Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21, versículos 1 a 4. Existem coisas na palavra de Deus que nos emocionam, nos impactam profundamente. São verdades, amados, do próprio Deus. Eu quero pregar esta mensagem a você que está aqui, a você que está em casa, que teve dificuldades de estar conosco presencialmente, e a você que está acompanhando esta mensagem no formato de gravação no nosso canal. Quero comunicar esta mensagem com um sentimento. Como é extraordinário, amados, o entendimento de que Deus está mais interessado no coração do ofertante do que no valor da oferta. Em linhas gerais, é isso que esse texto está querendo dizer. Possivelmente Lucas copiou esse texto de Marcos. Marcos está no capítulo 12, versos 41 e 44. Ainda era quarta-feira que antecedeu a sexta que Jesus foi julgado, condenado e morto. Jesus entra no templo e observa. Pela sequência na narrativa e pelo verbo que Lucas se utiliza, Jesus estava como que sentado ou abaixo, num local onde havia muitos gasofiláceos. E um dia eu falei de gasofiláceo, uma pessoa falou, o quê? Achou que era uma palavra filosófica. Gasofiláceo é isso daqui, ó, onde se colocam as ofertas, e lá em cima também. Haviam 13, em formato de chifre, não é? Ou de trombeta, espalhados. No local onde Jesus observava, as pessoas vindo entregando suas ofertas. E o texto é tão pujante, é uma narrativa tão envolvente, que eu vou proceder à leitura e ela por si só já nos trará o pano de fundo. E explicando esse texto, eu creio que nossas vidas serão plenamente abençoadas com o exemplo desta mulher. E eu não poderia dar outro título a esta mensagem do que este. Ela deu mais do que todos. Ela deu mais do que todos. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse, em verdade lhes digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía
todo o seu sustento. Mais uma vez, Deus, eu te rogo, sê comigo, sê com o meu coração, sê com o teu povo, que não haja locomoção desnecessária, que ninguém fique acessando o celular inadvertidamente, negligenciando esse tempo sagrado em que a voz de Deus será ouvida. Usa a minha vida, quero ser aqui canal para que esta mensagem alcance corações. Por favor, Deus, faça isso no nome de Jesus. Amém. Você que tem acompanhado as mensagens em série, viu que na mensagem do domingo passado, Jesus se afirmou como Senhor, o Senhor de Davi, o Senhor de todos nós, o Senhor que governa a partir do nosso coração. E ouviu também de que os escribas, eles sim, os intérpretes da lei, estavam distorcendo este e outros ensinamentos a respeito do Messias. E o que na verdade eles queriam era benefícios próprios. Jesus até se utiliza de uma expressão muito interessante: cuidado, cuidado com os escribas. Eu disse isso para vocês, mas a palavra escriba é do grego gramateus, daí que vem o nosso termo gramática. Eu sei que só falar de gramática, língua portuguesa, tem gente aqui que tem calafrios. Aquelas regras intermináveis. Eles eram os gramáticos da lei, preocupados com a letra, preocupados com os detalhes. Jesus veio, amados, para cumprir a lei em nosso lugar. Em Mateus 5, 17 a 20, não vou ler todo o texto, mas Jesus diz assim: olha, aquele que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Os escribas ensinavam o que não viviam, eram hipócritas. Um grupo dos fariseus eram escribas. Eles eram desonestos, fanfarrões, salafrários, gente maldosa. Gente que se aproveitava da fé simples das pessoas para viver bem. Qualquer semelhança com alguns religiosos dos nossos dias não é mera coincidência. Jesus vai dizer que era gente que gostava de andar com túnicas, com vestes talares, com estolas sacerdotais. Apreciavam saudações nas praças, sempre queriam os primeiros lugares nas sinagogas, nos banquetes. Mas o contraste que a gente vai ver com esse texto de hoje é o versículo 47, que diz que eles devoravam as casas das viúvas. Eram cidadãos como muitos cretinos do nosso tempo, que se utilizam da fé simples de viúvas, de gente humilde, de gente simples, para enriquecer, para tirar proveito político, pessoal, midiático, enfim. E gente que entrava na casa das viúvas eram sustentados por elas e para o justificar faziam longas orações. Oração que começava no café da manhã, se estendia na hora do almoço e só terminava depois da janta. E Jesus termina esta passagem, não sei quantos de vocês vão se lembrar, que a minha mensagem terminou até num climão aqui, até eu fiquei meio pesado, falei, gente, está pesado, porque Jesus fala que eles sofrerão um juízo muito mais severo. E eu ministrei para vocês de que o inferno terá gradações. O inferno não vai ser igual para todos, não. Para alguns vai ser um inferno pior. E pior vão ser
para aqueles que sabiam que era certo, mas ensinaram o errado. Gente que devora a casa da viúva para se beneficiar. Aí Jesus vai para o templo e se emociona com a oferta de uma viúva. É um contraste muito interessante, não é? Primeiro ele denuncia a hipocrisia dos escribas, agora ele revela a sinceridade da viúva. Jesus acabara de denunciar os escribas por devorar as casas das viúvas. Agora ele mostra como as viúvas devem ser tratadas. É tudo intencional. Nada foi por acaso. Nos versículos finais do capítulo 20 e nos 4 primeiros do capítulo 21, Jesus contrasta esses dois estilos de vida. Fica ligado. Dos escribas que estão vivendo uma mentira. Fazem uma demonstração bem elaborada da piedade e da viúva que não tem dinheiro, mas serve a Deus com tudo que tem. A viúva é exemplo para nós. Os escribas, Jesus fala, toma cuidado com esse tipo de gente. A grande ideia desta passagem, João Renato, diz assim: antes de fazer uma doação para a obra do Senhor, doe-se ao Senhor por inteiro. Queridão, queridona, nós estamos vindo de uma feira missionária. Como que Deus faz as coisas? Nessa mensagem tinha que ser hoje. Eu prego em série, então não é nenhuma manipulação humana. Aprove a Deus que nós tivéssemos essa mensagem justamente no final de semana que nós vivemos isso aqui. Eu vi irmãozinho trazendo 1 quilo de macarrão, 1 quilo de calabresa. Alguém que doou um parmesão, uma quantidade de parmesão. Alguém que doou um pouco disso, daquilo outro, para todos os pratos que a gente ofereceu nessa feira. Muitas viúvas pobres entregaram tudo que tinham na obra do Senhor. E eu me emociono por isso. Agora, muito mais importante do que isso é se doar por inteiro. É isso que Jesus quer mostrar para a gente. E é isso que encanta o coração. Meu querido Renato, João Renato, as duas porções desse texto, a primeira dos versos 1 e 2, fala que Jesus sempre vê. Jesus está sempre observando. O texto vai começar dizendo: Jesus estava observando. Ele está com seus olhos atentos na nossa entrega ao Senhor. Ou você acha que na hora do ofertório aqui, Jesus vira as costas e fica alheio? Não, ele está vendo. Só que ele está vendo o coração, ele está vendo a intenção. Mais importante do que a porção é a proporção daquilo que você entrega. Você entrega porque está sobrando, você entrega para impressionar, você entrega para chamar atenção, você entrega para fazer uma barganha, você entrega para depois cobrar que Deus, ó Deus, olha lá, eu sou dizimista, hein? Ou você entrega com alegria. A palavra de Deus diz, a minha e a sua. Paulo escrevendo aos Coríntios, Deus ama ao que dá com alegria. Com alegria. Eu sou crente, amados, desde pequenininho. Não vou dizer que nasci na igreja, porque eu nasci no hospital, lá em Itaguaí. Mas família de crente. Em toda a minha vida, amados, eu fui ensinado, e muitos aqui estão tendo esse privilégio de serem ensinados. Que mais coisa bem-aventurada é dar do que receber. Palavras do próprio Senhor Jesus, lá em Atos. Segundo João Renato, Jesus reconhece, sempre reconhece. Só que ele reconhece o coração do ofertante mais do que a sua oferta em si. Ele reconhece. Mas tem gente que me ouve aqui e fala, ele reconhece, mas eu ainda estou na pindaíba. Mas ele não prometeu te tirar da pindaíba.
É a pindaíba que está fazendo você ser crente às vezes. Porque se você tivesse, amados, Deus não costuma, e nunca deu, e nunca dará asa à cobra, como diriam os antigos. Se é na pindaíba que você vai buscar o Senhor e vai ser mais fiel, santa pindaíba. Ela vem de Deus. Louve a Deus, amados. Ah, pastor, isso tem base bíblica? Tem. Vai lá em Tiago, capítulo 1, e diz assim: tende por motivo de grande alegria, aleluia, passardes por várias provações. Ele sempre reconhece. O que Jesus está vendo, João Renato? Dá só retorno aí, né? Jesus está olhando para cima, não sei se ele está deitado, sentado, está abaixo, se havia uma galeria, não sei. Só sei que o verbo é observar de cima. Ou se é uma visão espiritual, porque ele era Deus também, né? Ele sempre via de cima as coisas, né? Ele via ricos, amados, abastados, entregando as suas ofertas no gasofilácio. O grego para caixa de ofertas é gasofilácio. E percebeu também uma viúva, bem necessitada, porque o termo aqui para viúva pobre é miserável, é mendiga, é uma situação realmente, você acha que está numa situação difícil, ela é bem necessitada. Que entregou 2 moedinhas, as menores, as menos valiosas que haviam na época. Eram menores tanto em tamanho quanto menores em valor. 2 lépitos. Aí você deve estar perguntando, pastor, quanto que valia hoje? Não faça essa pergunta porque eu tenho dificuldade com matemática. Me falaram que é alguma coisa de 40% de um centavo de dólar. Eu nem sei o que é isso. É menos do que 1 centavo de dólar. É 1/4 do centavo de dólar. Nem converjo isso. Mas era o que ela tinha. E Jesus está sentado, observando o momento do ofertório. Os ricos ofereciam muitos. Mas Jesus observava tudo, Brian. Imagina Jesus observando tudo. J.C. Ryle fala assim: a mão que criou o sol, a lua e as estrelas, é a mesma que formou a língua do pernilongo. Viu, João? Do pernilongo. E as asas da mosca com perfeita sabedoria. Os olhos que contemplam o que se passa nas salas de reuniões particulares de ministros, presidentes e reis. Está lá com Benjamin Netanyahu, com John Biden, presidente Lula, de qualquer um desses. São os mesmos que observam tudo que se passa nos casebres dos pobres. Hebreus capítulo 4, versículo 13 vai dizer de que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Zé Limar, eu não sei que loucura que dá na cabeça de algumas pessoas achar que pode fazer alguma coisa escondida de Jesus. Na minha Bíblia está escrito assim: Jesus estava observando. Só aqui eu poderia terminar a mensagem e dizer: vão para casa e preste atenção, hein? Jesus estava observando. Ele sempre está observando. E a avaliação que Jesus faz da viúva é tanto um elogio à sua generosidade, quanto ele aproveita também para fazer uma palavra de julgamento contra a ganância. Até mesmo porque Jesus não leva em conta o total, a porção que os homens dão. Ele está de olho no grau de renúncia pessoal que está envolvida na contribuição.
isto é, na proporção. Significa algo para você? Você está doando algo que realmente é significativo? Muitas vezes nós achamos que Deus não tem olhos para a nossa vida comum. Achamos que aquilo que está acontecendo comigo e com você são questões nossas. Eu acho interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui, já falei para os meus alunos do seminário, também isso. A gente ouve expressões assim, por favor, hein, para aí, ninguém me julga, hein? Já ouviu essa expressão, Fernando? Ninguém me julga, Deus me julga. Quando eu ouço uma pessoa falando, Deus me julga, eu logo respondo, e você não tem medo? Você não tem medo? Porque o julgamento de Deus é severo. Eu não precisava entrar em detalhes, eu só vou ser bem rápido e ligeiro, porque viúva, amados, viúva é gente que sofre, até nos nossos dias, mesmo na cultura brasileira. Agora, no período bíblico era muito pior. As viúvas tinham que usar vestido preto durante praticamente o tempo todo. Tinha que pedir esmolas, porque não podia voltar para a casa dos pais, era desonroso. E muitos pais já haviam falecido. Se casassem novamente, seriam alvo de preconceito, difícil também. Muitas vezes seria uma segunda ou uma terceira esposa. Era muito triste viver como uma viúva. Tanto é que a palavra viúva, no original grego, significa desamparada. Viúva desamparada. E por incrível que pareça, um professor meu de Antigo Testamento falou recentemente que na Bíblia, viúva sempre é feminino. Não tem menções de viúvos. Porque ser viúva era muito pior do que ser viúvo. E é assim até nos nossos dias. Jesus sempre levou a sério essa questão do cuidado com as viúvas. Na própria carta de Tiago, que eu citei aqui, capítulo 1, versículo 27, diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Jesus é o verdadeiro advogado de viúvas. Ele sempre vê os ricos abastados dando de tudo, mas de tudo que sobrava. E via também a pobre viúva dando de tudo que ela tinha. Daí, João Renato, Jesus sempre reconhece. Os ricos lançavam seu dinheiro e a viúva lançava 2 pequenas moedas. Eu já disse, mas é sempre importante repetir, porque às vezes a pessoa pega um recorte da mensagem e está falando que o pastor Ezequiel está dizendo que você tem que entregar todo o dinheiro que você tem, confiar que amanhã Deus provê. Não é isso que eu estou dizendo. O valor monetário de uma oferta não é tudo. Você pode dar muito dando pouco e você pode dar pouco dando muito. Deu para entender? É toda uma questão de coração. Essa viúva fez a maior oferta de todas. E as palavras de Jesus, deu mais do que todos, significa literalmente, não mais do que qualquer deles, mas mais do que todos eles juntos. Junta o Bill Gates, junta nem conheço tanto rico assim, mas junta esse que você está pensando. Essa viúva deu mais do que todos eles. Valzinho. Se a medida da oferta fosse o que sobrou depois de dar, ela ultrapassou todos, porque não sobrou nada. Eles deram daquilo que sobrava e ela deu, porque tinham muito dinheiro. Ela deu tudo quanto tinha. Uma pergunta que eu quero fazer: quem se sacrificou mais? A viúva. Da sua pobreza ela deu tudo que tinha. A oferta foi mínima, mas a entrega foi máxima. Jesus elogia essa mulher, Dave Monod vai dizer,
Porque ela conheceu a Deus como seu provedor. Ela disse assim, olha, eu vou ficar com nada, nadinha. Porque eu sei que o Senhor vai me dar tudo o que eu preciso. E essa mulher também fez teologia. Porque ela disse o seguinte, não ela disse, eu estou fazendo um exercício aqui com vocês. Se o meu Salvador deu a si mesmo, eu como discípula dele, também preciso dar tudo de mim. É tão verdade, Jesus fica tão encantado que no versículo 3 ele vai usar a palavra no grego que a gente repete muito nos cultos, amém. Em verdade lhes digo que esta viúva deu mais do que todos. Amém. Amém. O sistema de valores de Jesus inverte conceitos como maior é melhor e dar com vistas a receber. Porque os ricos deram a sobra, esta viúva ofertou com sacrifício tudo que ela tinha para o seu sustento, para a sua bios, para a sua vida. Vida biológica mesmo, vida sangue, vida útil, vida física. Olhe para mim, queridão e queridona. Será que ela não poderia ter ficado com pelo menos uma dessas duas moedas? A sua oferta não teria sido significativa? Claro. Mas ela optou de dar tudo. Ela sabia que Deus não iria falhar com ela. Por isso que ela deu tudo. Ela deu tudo porque ela acreditava que Deus estava no controle. Era como se Deus cantasse para ela, eu não perdi o controle não. Ela entrega tudo a Deus. Quando eu li esse texto, queridão e queridona, eu me lembrei de Caim e Abel. Em Gênesis 4, 3 a 5, Caim traz do fruto da terra uma oferta. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. O Senhor agrada de Abel, o ofertante vem primeiro, e de sua oferta. Mas de Caim e da sua oferta, ele não se agradou. E Deus estava certo. Sabe por quê? Porque diz o texto que Caim ficou irritado e fechou a cara. Ficou zangado com Deus. Olha, se ele visse Deus por perto, acho que ele dava uma coça em Deus. Jesus amado sabia e sabe até hoje que existem pessoas que parecem ofertar muito dinheiro, mas aos olhos de Deus são pessoas que doam muito pouco. Olhe para mim, talvez você esteja doando muito pouco, apesar de estar doando muito dinheiro. Deixa Deus falar o seu coração agora. Deixa Deus revelar se há alguma idolatria no seu coração. De achar que essa igreja aqui depende de você. Que se você não entregar sua oferta, essa igreja vai passar por necessidade. Todos os que pensaram assim, não estão mais aqui. E os que ainda pensam, o Senhor vai recolher. Porque aqui, amados, a igreja do Senhor é a agência do reino de Deus. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos mantém. Nada disso daqui é obra de homem. É cuidado de homem. Eu me lembro que, certa feita, eu estive conversando com um pastor lá no interior de Minas Gerais, e ele disse assim, Ezequias, eu estou com uma congregação aqui que está tão difícil dela avançar. Ela tem uma mobília completa, ela tem tudo direito, mas o povo não se envolve. E eu descobri por quê. Porque nessa igreja tem um cidadão que ele é bom crente, a gente ama ele e tudo mais e tal, mas é só a gente fazer uma campanha que ele compra tudo. Campanha do banco, ele doou os bancos. Campanha do fogão, ele doou os fogões. Campanha da cadeira, ele doou a cadeira. E doa tudo. Esse irmão está sendo um empecilho para essa obra. Porque o povo não se envolve, gente. Se tem um para doar tudo.
Acho que essa congregação até já fechou. Porque nós precisamos, amados e amadas, entendermos de que existem pessoas aqui que podem contribuir muito pouco, mas do ponto de vista de Deus estão ofertando muito. Em suma, a viúva pobre ofertou pela fé todo o seu sustento, e a confiança nela era de que o Senhor cuidaria do seu futuro. Jesus valorizou o motivo, a característica e a finalidade do ato dela, porque o Senhor julga com base no coração. Por isso que no Evangelho vai dizer que aquele que der um copo de água fresca, não é Coca-Cola não, gente, mas é bênção, mas é copo de água fresca, para um dos pequeninos, vai ser o maior no reino dos céus. Será que você não tem um copo de água fresca para dar para alguém? Você é um abençoado. Um copo, Roberto, um copo de água fresca. Alguém está trabalhando na frente da sua casa, o pessoal do SAI, ou alguém fazendo uma obra na sua casa, um copo, Gisele, de água fresca. Jesus vai dizer que você se torna a maior oferta. Nas pequenas coisas, nas pequenas dádivas. Para os correios também, para os carteiros, um copo de água fresca. O Berval está dizendo amém, aleluia. 2 cliques, meu querido João Renato, com esse seu cabelo moderno, bem cortado. A obra de Deus é mantida mais pela fidelidade. Vou repetir. A obra de Deus é mantida pela fidelidade dos mais pobres e não pela superabundância dos mais ricos. Amados, eu sou pastor há 30 anos, tenho amigos pastores em várias regiões. O testemunho é sempre o mesmo. É a fidelidade dos mais pobres e não a superabundância dos mais ricos. É claro que existe gente rica generosa e existe gente pobre mesquinha. Claro que tem. Mas, gente, é o encanto da oferta da viuvinha, como diria a música para as crianças. Aquela que vem, algumas vêm até rastejando devido às suas dificuldades. Não vou falar o nome, mas na cozinha tem gente aqui que eu vou te falar uma coisa, hein? Trabalha mais do que o Fabiano, do que o Zé Elias junto. Viúva. Viúva pobre. Gente rica. Muito rica. Gente que da sua pobreza dá tudo que tem. Gente que, como Dorcas, quando morrer, vai ser um chororô extraordinário. E o que eu gosto daquele texto do velório de Dorcas é de que as mulheres traziam roupas que ela tinha feito. Oh, Dorcas, lembra desse vestido do aniversário de 15 anos da minha filha? Foi você que fez. Uma outra levava, lembra dessa calça para o meu garoto? Quando ele ia para a escola, foi você que fez. Lembra daquele vestido das minhas bodas, sei lá, de ouro, 25 anos, é ouro ou prata? Prata. Foi você que fez, Dorcas. O Manel que gosta disso, mas quando eu morrer, amados, será que vai ter pessoas apresentando coisas que eu marquei a vida delas? Eu sempre, quando olho para esse texto, eu não sei, me dá essa reflexão. Eu falo, Senhor, eu quero ser como Dorcas. As pessoas no meu velório vão dizer o seguinte, pastor Ezequias, ele me deu isso daqui. É igual essa feira hoje, não que eu esteja morrendo, tá ok, gente? Pelo menos não quero. A feira, todo mundo servindo comida, Elinho. Chegou um cidadão aqui que toda vez que ele me vê, ele fala a mesma coisa. Ele entrou aqui, viu todo mundo vendendo comida e virado a Paulista, e acabou e não acabou, e acabou e não acabou, e tem mais e não tem mais. Ele olhou para mim e falou, pastor, estava pensando que o senhor estava vendendo livro.
Falei, livro, meu filho. Estou vendendo. Mas eu quero, amados, como eu quero. Que as pessoas olhem e falem o seguinte, olha, foi aquela mensagem que mudou minha vida. Aquele livro que impactou meu casamento. Aquele abraço que salvou minha vida do suicídio. Comece a pensar nas coisas que você faz. O que você faz? Foi aquela carta que o carteiro me levou, mas ele entregou aquela carta com tanta graça que eu fui tão abençoado. Ou aquela obra que eu fiz na casa de fulano de tal e marcou tanto a minha vida, ou a vida dele, que no seu velório ele vai dizer, olha, foi ele que construiu minha casa, foi ele que reformou meu barco, foi ele que fez a elétrica da minha embarcação, que qualidade, que mimo. Foi ele, foi ela. Vida que marca. A doação da viúva ao templo demonstra algo que o reino de Deus vai fazer. E já está fazendo. É o pobre em vez do rico que será honrado. É o impotente que governará o poderoso. São as mulheres fiéis que envergonharão os homens gananciosos. São os marginalizados que suplantarão a elite religiosa. E são as viúvas esquecidas que serão número 1. Estarão sempre em primeiro lugar. É isso. É aquilo que Maria disse no seu salmo, em Lucas 1. Os humildes serão elevados. Os famintos serão exaltados. Aleluia. Meu querido João Renato, você pode dar muito ofertando pouco e dar pouco ofertando muito, porque Deus está atento ao seu coração. Um pastor presbiteriano já falecido, o pastor Moisés Pinto Ribeiro, disse que a balança pela qual Deus pesa os atos da vida é o nosso coração. Até mesmo porque a aparência externa das coisas pouco lhe interessa. Não interessa se você é bonito, se você é feio, se tem um cabelo bem cortado, ou se é meio descabelado, não importa se você é gordo, se você é magro, se você é baixinho, se você é alto, não importa se você usa óculos ou não usa, não importa se você se veste bem ou tem condições de se vestir bem, ou se você está aqui com a sua camisa de guerra que já tem usado já há 2, 3 meses, não importa, o que importa é que Deus está de olho no seu coração. Desde o que me encanta o coração é quando Jesus vai dizer no seu sermão do monte que se a gente estiver trazendo uma oferta, dá ao altar, e a gente se lembrar que tem um irmão que pode, ou que tem alguma coisa contra a gente, é para a gente deixar a oferta e ir se reconciliar. E só depois voltar e entregar. Porque não adianta, é o coração. Coração. Você entrega o seu dízimo aqui, mas você só nega imposto de renda, você mente, você frauda atestado para faltar trabalho, você mente que não entregou trabalho para a professora porque você estava doente, mas você não estava. Você é desonesto. Nas coisas pequenas e desonestas. Eu acho engraçado, muita gente em nosso país que critica tantos políticos desonestos, mas que no trânsito, então, são verdadeiros criminosos. Vai lá. Acerta a sua vida. Depois acerta a oferta. Entrega a sua vida. Depois entrega a oferta. Faz isso. Até mesmo porque todos nós, amados, como nós cantamos aqui, nos emocionamos. Eu não consigo cantar esse hino sem me emocionar. Graça sobre graça recebi. Danny Ortlund, que é o autor do livro que a gente está estudando para a IBD, Santificação Profunda,
E de um livraço também. Ele tem mais 2 livros que eu li, né? Surpreendido por Jesus e Manso e Humilde. No Surpreendido por Jesus, ele cita o seu pai. Tentar lembrar o nome do pai dele, mas também é Ortlund, obviamente, né? Que é um escritor e pastor também. Ele disse, citando o seu pai, o seguinte: preste atenção. O inferno está cheio de pessoas que acreditam que mereceriam estar fora do inferno e dentro do céu. Vou repetir. O inferno está cheio de pessoas que acreditam que merecem estar fora do inferno e dentro do céu. E o céu, Samuel, está cheio de pessoas que acreditam que merecem estar fora do céu e dentro do inferno. Isso é ser surpreendido por Jesus. Quem vai para o céu sempre vai reconhecer que não foi por mérito nenhum. Nós fomos incluídos no céu. Aleluia. Uma pessoa chamada Jahangir, ela se converteu lendo a Bíblia, que recebeu de um amigo missionário. Numa determinada noite, ele, perturbado, fez uma oração. E o Senhor respondeu. A cura para um espírito perturbador Messias e Filho de Deus. Jéssica, Jesus. Só em países de maioria islâmica, homens e mulheres, como este exemplo que eu lhes citei, têm sido salvos por sonhos, onde o próprio Jesus, o Issa, o nome em árabe, se apresenta para eles. O amor de Deus está chegando aos muçulmanos. Está chegando em lugares que eu e você não temos mínima ideia. Como Lamin, habitante da Gâmbia, afirmou que durante toda a sua infância praticava o islamismo e aguardava a chegada do mês do Ramadã para fazer jejum e as orações. Ele ia até em retiros espirituais. Praticava vários rituais, mas preste atenção aqui, meninos e meninas. Ele não entendia como um Deus poderia amar alguém a tal ponto de enviar alguém para morrer pelos pecados dessas pessoas. Certo dia, certo dia, ele refletiu sobre o sofrimento, a tristeza e a esperança destruída, até que ele compreendeu o Deus amoroso e o sacrifício de Jesus na cruz. Dando clique, João Renato. Essa é a oferta. Antes de fazer uma doação para a obra de Deus, doe-se ao Senhor por inteiro. Eu vou falar uma coisa muito perigosa. Modestamente, poucos pastores teriam coragem de dizer. Eu nunca vou fazer restrições para as pessoas entregarem seus dízimos e ofertas. Mas tem muita gente ímpia, fora da igreja e dentro da igreja,
que dá oferta por desencargo de consciência. Não dão com a motivação correta. Dão para fazer barganha com Deus, dão porque fizeram um voto e Deus curou alguém da família, mas gente que não quer ter compromisso com o Senhor e acha que dá oferta como se estivesse pagando um boleto. É que eu não sou Deus. Você não diria, eu não quero o seu dinheiro. Eu quero você. Seria preferível, amados, que ímpios de fora e de dentro da igreja não dessem dinheiro nenhum. Não dessem dinheiro nenhum. Mas que se convertessem. Aí sim, o negócio ia ficar bom. E o avivamento chegaria. Porque Deus não está interessado no seu dinheiro, cara. Não está. Deus quer você por inteiro. É que o Dani está lá na classe, né? Mas lembrei do Dani agora, uma história que eu quero terminar. Uma criança tipo o Dani aqui, da Jéssica e do Elinho, viu os pais dando dinheiro, né? E o gasofilácio da igreja era grande. É grande como o iglu que o Leonardo arrumou aqui, que cabe a Débora deitada. E aí então a criança ficou tão assim, de vendo todo mundo entregando dinheiro, né? Que ela foi no meio de todo mundo, entrou dentro do gasofilácio e deitou. O pessoal perguntou, menino, você está maluco? O que você está fazendo aí dentro? Ele falou, não, eu estou dando a minha oferta. A minha oferta sou eu. A minha oferta sou eu. Ela entendeu tudo. Ela entendeu tudo. Jesus deu tudo que tinha. Ele quer que também se façamos o mesmo. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona. Eu estou dando tudo. Talvez eu esteja falando com você que precisa fazer a classe de batismo, quarta-feira. Você está dando tudo? Talvez eu esteja falando com você que não tem vindo aos cultos de quinta, porque está fazendo tantas coisas que poderiam ser feitas na segunda, terça, quarta e sexta. Você está dando tudo que você tem mesmo? Talvez você seja aquele que, ou aquela que, na hora de entregar o seu dízimo e a sua oferta, você coloca tantos empecilhos, que até Deus está falando, tá bom, não precisa dar não, calma. Porque a pessoa não tem alegria, amados, a pessoa não vem para dar com alegria, e se não é para dar com alegria, é melhor não dar. Você recebe apelos e você precisa se envolver e cooperar. Amados, o que você faz para a igreja não é para mim, pastor Ezequias. Quem fica no som, quem fica aqui cantando, quem fica na recepção, quem fica contando dinheiro, quem fica limpando as cadeiras, arrumando as cadeiras, 8 fileiras, 7 fileiras, isso. Você está fazendo isso para Deus. Quem fica na obra, gente, quem trabalha na obra da igreja, meu Deus do céu, e está goteira aqui, está goteira ali, o pastor mandou uma mensagem, olha isso daí, meu querido, e por favor, e monta. Você está fazendo para Deus, você não está fazendo para mim. Coloque isso na sua cabeça. Você que está aqui toda terça com o junior, com o embaixador, com mensageira, toda quarta com o junior e adolescente, você que está trabalhando com jovens, você faz para Deus, cara. Você que na feira ficou ali na barriga, no fogão, você fez para Deus, ou na barriga no gelo, você fez para Deus, ou se você ficou servindo aqui, você fez para Deus, e você vai trabalhar no acampamento, você está trabalhando para Deus, cara. Não é para a igreja, não é para Ibacém, é para Deus. Então, faz com alegria. Se batiza com alegria, se motiva com alegria, canta com alegria. Dificuldade a gente tem, amados. Tem dia também que eu não estou com vontade nem de vir aqui ver a sua cara. Mas eu venho porque é obra de Deus. Tudo é para Deus. Tudo é para Deus.
A gente vai receber recompensa de Deus. Muito bom, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A gente não precisa, amados, ter medo de cara feia, a gente não precisa, a gente não está aqui para agradar as pessoas, a gente não está aqui para receber tapinha nos ombros, tem coisa que você tem que engolir do meu jeito, não tem como, eu não sou como esse pastor que você tem na sua cabeça, eu sou eu. E eu também não estou aqui para te agradar. Tudo é para Deus. Posso melhorar? Posso. Ora por mim. Eu preciso melhorar. E você também pode melhorar. Porque tudo é para Deus. Esse som é para Deus. Essa música é para Deus. Essa Libras interpretada é para Deus. Não tem como. Ninguém faz isso daqui apenas porque estuda Libras, amados. Tem muita gente que estuda Libra até no banco, criticando os outros que estão fazendo. Tem gente que tem um ministério de criticar os outros ministérios. Ministério do diabo. A gente está aqui para trabalhar, gente. Porque a gente quer fazer para Deus. Hashtag, somos todas viúvas pobres. Levanta, queridão. Levanta, queridona. Ezequiel, Mariel, o José. Como emociona a gente essa garotada. Olha, hoje o culto foi completo. Não dá nem vontade de terminar, mas tem que terminar. Os adolescentes aqui que a gente viu crescer, nascer. Eu apresentei, acho que a maioria dessa turma aqui. Não que eu esteja velho, mas eles... Eu sou um jovem ainda, mas vi essa turma. Isso dá uma alegria no coração da gente. Até quando elas aprontam e tiram a gente do sério, a gente chama atenção com amor, com carinho. Não responde os e-mails que a gente manda, mas as mensagens. Mas eu amo tanto, 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 tanto. Não tem como, mas às vezes a gente leva um silêncio mortal. É duro. A gente tem que amar, né? Coloca a mão no seu coração e diga, Senhor, aqui está a minha oferta. Está aqui, ó. Bate no coração e diga assim, ó, aqui está a minha oferta. Porque eu vou dar dinheiro também, eu vou dar tempo, eu vou dar tudo mais para a obra de Deus, energia, minha inteligência, minha habilidade. Mas se eu não der o meu coração, não está valendo nada. Ao longo de 31 anos, essa igreja teve gente que dava, mas não dava com o coração. E a gente descobriu isso depois, muito tempo depois. É duro. É duro quando eu converso com um pastor e diz o seguinte, fulano que teve aí, olha, fez um negócio aqui comigo, fez o mesmo que fez com você, porque não mudou o coração. Mudou de igreja, mas não mudou de coração. Mudou de pastor, mas não mudou de coração. Vai entender, né? Então o problema não era eu, era a própria pessoa. Tudo é uma questão de coração. Viúva pobre, gente que não tem nada. Como diria minha afinada avó, gente que não tem onde cair morto, mas que entrega tudo. Aleluia. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Obrigado, Deus. É tudo. Como essa viúva que tinha pouco, mas entregou muito. Ao passo que os outros tinham muito, mas entregaram pouco. Esse é tipo de mensagem para a gente guardar no coração. Esse é tipo de mensagem para a gente levar para a vida. Começou com a peça dos adolescentes e está terminando agora com o exemplo da viúva. Para dizer que todos nós estamos aqui para dar ao Senhor. Antes de dar a oferta para a obra do Senhor, nós queremos nos dar ao Senhor por inteiro.
Obrigado por essa palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se assente, queridão, queridona, ore silenciosamente. Eu quero estar à porta para cumprimentar as viúvas pobres de nossa igreja.